E nesta quinta-feira, onde a gente sempre traz uma reportagem sobre saúde ou discute com profissionais da saúde algum tema interessante, nós convidamos a psicóloga Roseli Cajaíba, que vai falar para a gente a respeito de um assunto muito sério, que é a dependência química e também a conhecida codependência. A gente vai entender um pouco mais desse assunto a partir de agora. Roseli, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar com a gente aqui do ESV Notícias. Como primeira pergunta, eu queria que você explicasse para a gente, é um termo que eu confesso que particularmente me chamou muita atenção, codependência familiar. O que significa? A codependência é um termo utilizado pelos profissionais da área de saúde e por pesquisadores nessa área de dependência química sobre um adoecimento emocional e psíquico de familiares que têm um dependente químico na sua família. É uma doença que acomete os familiares por conta desse envolvimento afetivo, emocional e por participar da progressão da doença da dependência química. Deixa eu ver se eu entendi. A gente sabe que um dependente químico acaba, de certa forma, influenciando, não sei nem se a palavra correta seria essa, mas de forma negativa a família sofre com essa situação, a família acaba absorvendo algumas características desse dependente, é isso? Ela acaba absorvendo essa situação por conta da doença, né? Então, porque a vida do dependente químico, quando ele está nesse nível de adoecimento, que a dependência química é uma doença, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno do eixo mental. Então, é um transtorno mental e por conta disso a família vai absorvendo todo esse processo, né? Porque a doença tem um início, então assim, ele se envolve com a droga, então começa naquela fase recreativa onde ele faz uso para se divertir, para ser aceito pelo grupo, mas a doença vai se desenvolvendo porque o combustível da doença do dependente químico é a droga. Então, quanto mais ele consome, ele faz uso da droga, a doença ela vai progredindo e a família vai acompanhando todas as fases da doença. E dentro do seio familiar, quem é que mais sofre com essa codependência? Os pais, a mãe e a esposa. Se ele for casado, se ele tiver uma companheira ou alguém da família que tenha um vínculo afetivo muito forte com ele. Ok. E quais são esses principais sintomas? A gente conversava assim nos bastidores de alguém dentro do seio familiar, de repente ali tem alguém que é um dependente químico e essa pessoa agora está acompanhando a entrevista e de repente comece a identificar alguns sinais. Quais são estes? São alguns sintomas e um dos principais é a manipulação. Então, a manipulação, que também é uma característica da doença da dependência química, o familiar acaba aprendendo essa manipulação com ele. Então, de que forma? Então, a família tenta manipular para que ele não use a droga, enquanto ele tenta manipular para ele poder usar a droga. Entre outros sintomas, tem ansiedade no nível alto, insônia, irritabilidade, mudança de humor, chegando até um quadro de ansiedade generalizada, chegando a um quadro de depressão. Então, deixa eu ver se a gente consegue entender, assim, essa codependência é praticamente uma resposta contrária à situação do indivíduo na questão do uso das drogas. Não significa necessariamente que alguém, por exemplo, um dependente do álcool, que alguém ali dentro do seio familiar vai se tornar automaticamente dependente, mas vai apresentar sintomas de ansiedade, como manipulação, para tentar afastar aquele parente que porventura está dependente? É como se ele quisesse salvar. Sim. Salvar o parente, o familiar, porque o medo e a ansiedade dele é gerada por um medo de acontecer algo terrível com esse familiar. Então, a ansiedade, ela é provocada por uma preocupação excessiva. Então, essa pessoa que está sofrendo com a codependência, ela fica o tempo todo preocupada, então só pensa no pior. Então a gente chama isso de pensamento catastrófico.
Então, toca o celular, já imagina que vai receber uma notícia de uma morte, ou que está preso, né? ou que foi vítima de violência. Então, assim, esse familiar, ele vive nesse nível de ansiedade e de estresse muito grande. A gente sabe que o dependente químico, ele precisa de tratamento para poder sair dessa situação. A gente sabe que o primeiro passo, quando ele reconhece que precisa desse tratamento, é o primeiro passo assim para a cura. E a gente entende, então, com toda essa situação, que a família também precisa de um acompanhamento especializado para poder superar toda essa questão? O dependente químico, por ser uma doença da dependência química, existem várias modalidades de tratamento. O importante é procurar ajuda, não importa qual a fase, se está no início do uso ou se já está em um uso já compulsivo. Uso compulsivo é quando ele não consegue mais dar conta, ele precisa usar uma quantidade maior da droga. Então, em todas as fases da doença, é importante procurar ajuda. A família, ela precisa também de ajuda, ela precisa de acompanhamento, ela precisa participar de grupos terapêuticos, grupos de ajuda mútua. Então, a família precisa se cuidar também. Ok, muito obrigada, Roseli, por sua participação no ESB Notícias. É uma pena que o nosso tempo é curto, senão a gente ficaria mais tempo discutindo esse assunto tão importante. Obrigada a você.